Boa noite de fato aí para todos. Acho que a gente vai falar sobre um assunto bem bacana hoje, que é viver de renda com ações. É uma alternativa muito interessante aí para a gente conseguir de fato mudar a nossa realidade financeira. Eu venho trazer esse assunto de uma forma diferente, né? Não é o mercado de ações aí que vocês estão acostumados. Claro que tem uma estratégia por trás, né, que é o que eu vou passar aqui para vocês, e que infelizmente poucos brasileiros conhecem essa estratégia em si, né? Então, assim, acho que vai ser uma live bem interessante, bem cheia de conteúdos aí para agregar para vocês, tá bom? Vamos lá então. Começando aqui, nosso evento Viver de Renda com Ações. Eu vou falar um pouquinho aqui agora, deixa eu alternar uma câmera aqui. Bom, estamos começando o evento aqui, né? A ideia é te preparar para viver de renda um dia lá na frente, então justamente qual é o passo a passo que você precisa saber, e assim a gente vai falar um pouquinho de uma estrutura que eu vou mostrar para vocês aqui, mas se você seguir o passo a passo que eu vou passar aqui hoje, com certeza lá na frente você pode colher muitos frutos e talvez até aí atingir a sua tão sonhada liberdade financeira, né? Para quem não me conhece, para quem né, não veio através das minhas redes sociais, do Beabá das Finanças, né, tem muita gente que acaba vindo por lá, mas eu sou o Ale Rezende, eu sou planejador financeiro e consultor financeiro, e eu sou o criador do curso Na Rota da Prosperidade e também da mentoria Viver de Renda com Ações, tá? Então, nós temos esses dois produtos. Eu faço planejamento financeiro para pessoas físicas e atendo algumas pessoas jurídicas quando tem essa demanda, mas aí é uma parte mais de consultoria financeira, né? Então eu sou planejador financeiro e também faço essa parte de mentorias aí para investimentos, para a parte de planejamento financeiro, finanças pessoais como um todo, tá, pessoal? Essa é a nossa terceira edição aqui, então eu serei o apresentador de vocês aqui nessa noite, tá? Eu tô alternando aqui a visão porque a minha tela tá aqui, tá? Então de vez em quando eu vou dar uma virada, mas de qualquer forma eu tô por aqui com vocês. Falando um pouquinho do Viver de Renda com Ações, né? O evento em si, né? Como é que surgiu, né? Da onde que veio essa ideia de fazer esse evento? Da onde veio essa ideia de falar sobre viver de renda com ações, né? Falar sobre investimentos, né? E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui agora, tá? Enfim, eu sempre tive uma facilidade, tá, em lidar com as minhas finanças pessoais e investimentos, porque desde pequeno eu via, né, eu tive exemplos dentro de casa, e até né, na minha própria casa, né, meus pais falavam assim, né, o Ale é o que mais poupa, né, dentro de casa e tal. E somos em 3 irmãos e eu era o que mais ali conseguia poupar um dinheirinho no cofrinho ainda, na época do cofrinho, porque eu recebia a minha mesada ali na adolescência. E até, né, muitos poderiam até dizer que eu sou mão de vaca, né, digamos assim, mas eu não me considero um mão de vaca, se bem que a minha esposa ela fala, né, você é um mão de vaca tal, claro, na brincadeira, mas eu não me considero mão de vaca. Na verdade eu poderia ter poupado muito mais se eu fosse um mão de vaca, porque eu tenho alguns valores, né, algumas coisas que eu dou importância. Então eu acabo de fato fazendo escolhas mais seletivas com o meu dinheiro e eu realmente gosto de investir o meu dinheiro. Então assim, eu gosto muito de tecnologia, né? Então eu acabo gastando um dinheiro com celular, com um relógio, enfim, com coisas tecnológicas. Eu gosto muito disso.
Eu gosto também muito de viajar, né? De viajar, ter experiências em restaurantes, por exemplo. Gosto muito de vinhos também. Então, são as coisas que que eu ponho valor, né? Então, quando a gente fala de preço versus valor, né? O que que você valoriza, né? Mas, de qualquer forma, eu sempre tive ali, né? Na minha educação financeira que eu tive, essa questão de, cara, gaste menos do que você ganha, né, e invista o excedente. Esse é o beabá das finanças, né, é a base. E até, né, na época de adolescência mesmo, eu pedi para o meu pai abrir uma conta corrente num banco para mim. Ele acabou não abrindo, né? Naquela época era caro ter uma conta corrente, tinha várias tarifas aí que tinha que pagar. E aí o que aconteceu? Ele acabou não abrindo, mas logo depois que eu comecei a trabalhar, comecei a ter esse acesso, e eu queria abrir já porque eu queria ter acesso ao mundo dos investimentos, né? Enfim, eu lembro também um pouco eu tive, né, outros exemplos dentro de casa. A minha avó, por exemplo, paterna, ela também controlava, eu lembro até hoje, ela controlava num caderninho. Ela não tinha uma alfabetização assim 100%, né, mas ela conseguia fazer as contas dela ali no caderninho dela. Então isso também trouxe um exemplo grande para mim, para minha vida financeira. E eu tive uma formação acadêmica bem tradicional, fiz administração de empresas, né? E é aquela velha história, né, de estudar, entrar numa grande empresa, crescer dentro daquela empresa, e aí você, né, teoricamente garante uma vida boa, com qualidade. Mas nesse meio tempo, nesse percurso, eu acabei passando por algumas empresas e trabalhei por mais de 15 anos como, né, cheguei a executivo, tinha um ótimo salário, tinha benefícios ali, mas numa reestruturação eu acabei saindo e eu falei, cara, era oportunidade, né? E eu vi aquilo como uma oportunidade de eu realmente colocar o que eu gostaria de fazer, que ajudar as pessoas financeiramente na parte de finanças pessoais e investimentos. Eu fiz vários cursos de autoconhecimento, vários me falavam, cara, vai por esse caminho, vai por esse caminho. E aí se tornou uma questão de propósito mesmo de vida, né? Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Então eu me tornei aí um consultor e um planejador financeiro. Eu atuo também através da Fiduc, que é uma gestora de investimentos. E eu faço planejamento financeiro para vários clientes lá. Então a pessoa investindo através da Fiduc, ela tem o meu serviço de planejamento financeiro aí. E eu acabei criando o canal do Beabá das Finanças, né, para dar mais conteúdo de qualidade para as pessoas e conseguir de fato mudar a vida de algumas pessoas ou de várias pessoas, né? Por isso que a gente vai para as redes sociais, para a gente conseguir ter voz com mais pessoas. E eu acabei eu fazia muitas mentorias individuais, eu ainda faço algumas, mas eu vi que tinha uma oportunidade aqui de beneficiar mais pessoas, né? E aí eu vim para o online e aqui estamos. Então hoje esse evento por tudo isso, né? Então contando um pouquinho da minha história aí, e eu vou trazer um pouco de consciência para um problema que a gente tem hoje nas finanças pessoais do brasileiro, tá? Então até se vocês quiserem aí compartilhar o link da live para trazer familiares e amigos e pessoas do círculo de vocês, para também terem acesso a todo esse problema que eu vou trazer para a consciência, mas fiquem tranquilos que eu vou também trazer a solução, tá? De fato, assim, eu tive um chefe que né, logo no começo da minha carreira, eu fui levar um problema para ele dentro da sala dele, ele falou, não, Ale, peraí, quando você vier com um problema, já me traz algumas soluções, tá? Então eu aprendi isso da minha carreira profissional e eu trago isso hoje, inclusive, então eu não vou só trazer o problema, mas eu vou também dar a solução para vocês, tá? Então vamos lá, vamos seguir, que a gente tem aí um caminho pela frente. Então era essa questão aí do viver de renda com ações para
para a gente dar seguimento aí ao nosso evento, tá? Enfim, falando um pouquinho aqui da estrutura do nosso evento hoje, né? Então, como que vai funcionar o Viver de Renda com Ações, esse evento que a gente está fazendo hoje, tem uma estrutura de 3 pilares aí, né? Então eu vou trazer um problema e é um problema que a sociedade brasileira como um todo tem, e não só no Brasil, mas no mundo, nas finanças pessoais e investimentos. Eu vou te mostrar a rota para o sucesso, né, que é onde, modelando pessoas que passaram por todo esse processo, o que elas fizeram para ter o sucesso e chegando aí até de fato a solução do problema, né? E claro, compondo todos esses 3 pilares, uma vida financeira em equilíbrio, uma vida financeira mais próspera, né? E aí eu gosto de contar um pouco sempre a história do idoso, né? E aí o que é a história do idoso? Eu até vou fechar aqui um pouco a câmera também para mim de novo para eu contar a história do idoso, tá? Para vocês. Mas deixa eu aqui, vamos lá. Tinha o idoso, na verdade é o Seu Manuel, ele é um personagem que eu criei, tá? Então o Seu Manuel, ele era um pai de família, ele tinha ali 4 filhos, né? Ele tinha bastante filho ali, eles tiveram bastante filho ali. E os filhos dele acabaram estudando em escola pública tal, porque ele não tinha condições de bancar, né, 4 escolas ali para os filhos. E ele acabou ali fazendo de fato né, essa escolha junto com a esposa dele. Ele sempre foi muito controlado financeiramente, ele sempre, né, guardou, mas guardava pouco e às vezes aí precisava usar o dinheiro, aí gastava o que tinha guardado, enfim. Mas ele nunca entrava em dívidas, né? Ele tinha horror a dívidas. E aí o Seu Manuel, ele trabalhava como vendedor de carro ali, tinha um salário bem no limite ali do padrão de vida que ele levava, né? Ele até conseguiria de fato reduzir um pouco o padrão de vida dele para fazer sobrar um pouco mais de dinheiro e poder investir para o futuro dele, mas enfim, ele não tinha educação financeira, né? Ele não teve, assim como muitos dos brasileiros que a gente né, encontra, e as estatísticas aí, o Seu Manuel também não tinha essa educação financeira. E aí, quando ele se aposentou, né, o Seu Manuel viu a renda dele cair drasticamente. Ele falou, bom, agora eu dependo do INSS, né, para minha sobrevivência. Ele não sabia que a renda dele ia cair tanto assim, porque, né, aqueles cálculos do INSS, quanto eu vou receber, quanto eu não vou receber, aquela coisa. E de fato a renda dele caiu muito, ele acabou não percebendo ali, né, continuou com o mesmo padrão de vida. E aí entraram os bancos, né, com os consignados, os famosos empréstimos consignados, que acabaram levando aí o Seu Manuel para dívidas, muitas dívidas, assim, ele acabou perdendo muita qualidade de vida, porque ele tinha horror à dívida, né? Então não sei se vocês lembram do horror à dívida, mas ele sempre foi muito controlado, mas chegou na aposentadoria, ele acabou perdendo ali muita qualidade de vida. Entrou em depressão porque ele, né, acabou se enrolando, era dívida atrás de dívida. Aí ele finalmente acabou pedindo ajuda para os filhos, né? Então, como ele tinha 4 filhos, um pouco cada um ajudava ali como podia, e ele acabou sobrevivendo na terceira idade ao invés de viver, de poder usufruir, né? Justamente porque ele não teve essa educação financeira de ver que ele deveria ter reduzido um pouco o padrão de vida dele para aí sim ele poupar um excedente e conseguir se aposentar de uma forma mais digna, podendo pagar todas as despesas dele, né? Então essa é uma história clássica aí, a história do idoso. E aí eu sempre, né, pergunto para as pessoas nas minhas aulas, palestras, se vocês conhecem alguém aí que dependa financeiramente de alguém na aposentadoria, um idoso, né? E geralmente todo mundo conhece alguém, um familiar ou mais familiares que dependem ali de filhos ou de ajuda de alguém para conseguir pagar as contas, né? Porque a gente sabe que o INSS,
na hora que a gente precisa dele, dificilmente a gente vai contar com ele, tá? E, enfim, e agora trazendo um pouco do problema, né? Trazendo esse problema para a nossa consciência aí. Então tem muitas estatísticas no Brasil, né? Então estudos indicam que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos. E é fato isso, pessoal, somente 1% dos brasileiros, esse número no mundo é 10 para 100, tá? É 10%. No Brasil é somente 1%. Então esse número por si só ele já me incomoda demais e é por isso que eu acabei, né, eu tenho essa saga de, cara, eu preciso ajudar mais e mais pessoas a sair desses 99% e vir para o lado do 1%, para esse 1 se tornar 2%, 3%, enfim. E essa é a minha missão de vida, de trazer mais e mais pessoas para esse lado do 1%. Outra estatística que a gente vê muito, né? Padrão de vida na aposentadoria, sobrevivência ou qualidade de vida, é o que eu acabei de contar sobre o seu Manuel aí. O seu Manuel, ele passou a terceira idade dele ali já numa pegada de sobrevivência, né? Ele não estava mais vivendo com qualidade de vida, não. Ele tinha o dinheiro ali contadinho, né? Um filho pagava o condomínio, outro filho pagava o supermercado, a aposentadoria dele ali conseguia pagar uma parte do plano de saúde dele, e aí ele perdeu totalmente a qualidade de vida, né, pessoal? E aí tem essa, né, também, né? Você sabia que apenas 1% dos aposentados conseguem viver? Pessoal, levem muito a sério esse 1%. Se você não está fazendo nada hoje com relação à sua aposentadoria, você vai ter um problema aí, tá? Então, assim, levem muito a sério esse 1%, porque ele de fato acontece. 99% dos brasileiros que não estão fazendo nada hoje com suas finanças pessoais e investimentos, olhando o futuro, vão ter problema, né? Então, por isso que eu trago o problema assim, eu estou trazendo para a consciência de vocês, porque pouca gente sabe disso, sabe dessa estatística, né? Então, e esse é um dado do IBGE, tá até aqui na matéria, né? Os dados também são do IBGE. E aí eles falam até, né? 46% dependem de parentes, 28% depende de caridade e 25% tem que continuar trabalhando pro resto da vida aí. Então, para vocês verem aí como a situação realmente é crítica. Mais um pouco aí de estatística, né? 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para aposentadoria, diz estudo. Então, assim, a gente vê que os números começam a se falar, né? 90% não guarda, logo quase 100% da população brasileira, de fato, vai depender financeiramente de alguém. E aí, assim, se 90% não guardam, tem 10% que guardam. Mas desses 10% que guardam, eles não estão conseguindo ser independentes financeiramente. Somente 1% está conseguindo, né? Então, assim, nem esses 10% que poupam, ou seja, se você que está aí poupa um dinheiro, mas não sabe quanto você está poupando, poupa quando sobra, guardou um pouquinho esse mês, outro mês não sobrou, outro mês não sobrou, agora sobrou de novo, e aí, de novo, né, a questão não é poupar, né? O seu Manuel, ele tinha uma vida ali, ele conseguia pagar todas as contas também, porém, quando chegou na aposentadoria, ele não soube se preparar para ela, né? Então, mais um ponto aí de atenção para a gente. Levantamento revela imediatismo e baixa tendência à poupança do brasileiro. E eu li esse estudo, tá, pessoal? O brasileiro é um dos povos mais imediatistas que existem no mundo, tá? Então, assim, você imagina... E o que é o imediatismo aqui, né? Eu quero comprar o carro agora, eu não quero guardar o dinheiro, poupar, né? E comprar daqui a 2, 3, 5 anos, né? Porque ele pagaria muito menos, né? Então o brasileiro ele quer andar com o carro novo hoje. E aí ele vai lá, ele entra num financiamento, paga juros exorbitantes para os bancos. E aí o que acontece? E quando ele acaba aquele financiamento, ele já quer entrar em outro, porque ele quer o carro novo, ele quer o carro zero, né?
Então, a gente é muito imediatista aqui no Brasil, e tem, né, aquelas pessoas que até falam, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo até lá. E assim, pessoal, pela estatística vocês vão estar vivos, tá? Então vai ter mais pessoas vivas na terceira idade do que não. Então essa é a questão e esse é o ponto que a gente precisa aí tomar muito cuidado. E além disso, né, para piorar um pouco a situação, o brasileiro, além de tudo, além de ser imediatista, ele é muito otimista, né? Então, quando as pessoas perguntam como é que você se vê daqui a 10 anos, o brasileiro ele pode estar, né, ferrado, não guardando dinheiro, tá ali vendendo almoço para pagar a janta, mas ele acha que alguma coisa vai acontecer que vai melhorar a vida dele. Mas não é a realidade, pessoal. Por mais que a gente seja um povo muito otimista, isso é muito bom, mas isso faz com que a gente também não se prepare para o nosso futuro, né? Então, juntou o imediatismo com um cara otimista, então o cara vai gastar, deixa a vida me levar ali, gastar tudo hoje, vamos que vamos. Então a gente precisa ficar atento a isso. E, né, aí teve aí, né, de fato na pandemia subiu um pouco esse número, mas assim, o endividamento chegou a mais de 71% aqui no Brasil. Então tem 71% das famílias brasileiras estão endividadas, ou seja, tem algum tipo de dívida. Somente 30% aí que não tem dívida nenhuma, tá? Então assim, mas vocês veem, o seu Manuel, ele não tinha dívida, ele era um cara que tinha horror a dívidas, né? Então ele entrava aí no grupo de 30%. Porém, ele também não foi suficiente para ele conseguir se aposentar de forma com qualidade de vida aí, né? Então, pessoal, é aquela história, né? O INSS, a sigla INSS significa isso nunca será suficiente, tá? Aí tá aí até a gente teve a reforma reforma da Previdência, e que antigamente eles até desconsideravam os primeiros salários que você tinha da tua carreira, mas depois da reforma da Previdência eles começaram a pegar a média salarial desde que você começou a trabalhar. Então geralmente quando a gente começa a trabalhar, a gente começa com um salário mais baixo, né? E aí o que acontece? Vai fazer essa média, então mesmo você que vai lá e que contribui com o teto, né? Você que é um CLT assalariado, que contribui com o teto do INSS, você não vai se aposentar com 100% do INSS, tá? Hoje o teto reajustou agora, tá 7 mil e pouco, mas não tem ninguém no Brasil aposentado pelo teto, tá, pessoal? Então é muito crítico isso, e a gente não deve contar com ele. A Previdência Social ela estava quebrando, eles fizeram aí esse puxadinho. A população brasileira está envelhecendo mais, né? Se vocês devem ter exemplos na família de vocês de pessoas que estão vivendo mais de 90 anos aí. E o que acontece? As famílias estão tendo menos filhos, né? Então antigamente tinham mais pessoas contribuindo para pagar o idoso lá que tinha uma expectativa de vida menor. Hoje essa curva se inverteu, então a gente tem menos jovens, né, aparecendo aí, filhos, né? E temos mais idosos. Então assim, a conta não fecha, essa conta do INSS. Eles vão ter que fazer outra reforma aí e assim, a gente vai ficar postergando para sempre, né, a idade de aposentadoria. Era 60, agora foi para 65, 65 vai para 80 e assim vai. Então assim, não conte com esse INSS porque assim, você vai quebrar a cara, essa é a grande verdade, né? E o brasileiro ele vai ter que trabalhar mais anos para se aposentar com menos ainda, com um menor salário, né? E aí tem o fato de que o brasileiro, né, se aposenta aos 58 anos em média, tá? E a maioria ganha apenas um salário mínimo, pessoal. Então, mais de 70% dos brasileiros aí ganham um salário mínimo, ou seja, perto de R$1.100, que agora também reajustou. Mas imagina você vivendo com R$1.100, você conseguiria pagar todas as suas contas, né? Plano de saúde, moradia, alimentação, etc. Dificilmente você consegue pagar tudo isso com R$1.100, né, pessoal? Então, mesmo você que contribui com o teto, fique atento porque a conta mudou, tá? A média salarial do INSS para o brasileiro, né,
Aqui a gente está falando que 70% ganha um salário mínimo, tá? Mas a média geral é R$ 2.200, tá? É perto de 2 salários mínimos. Mesmo 2 salários mínimos aí, dificilmente você conseguiria pagar um plano de saúde, né, com tudo aí de moradia, alimentação e etc. E ainda conseguir ter alguns luxos ali na tua aposentadoria. Então assim, pessoal, o recado está dado, a gente precisa se cuidar, cuidar do nosso bolso, porque lá na frente a conta não vai fechar. E aí a gente vai acabar vivendo igual o seu Manuel aí. Bom, mais um pouquinho de problema, né? A gente vê aí o real com o dólar, né? Então a cotação aqui é uma cotação do dólar comercial, é uma média semestral, tá? Então a gente percebe que a curva ela vai subindo, né? Então aqui a gente está olhando desde 2011, tá? O dólar perante ao real e né, em 2020 bateu 4,92, agora a gente está perto de 5,30 e o que aconteceu? Já chegou a bater quase 6 na pandemia, né? Então, e aí eu até coloquei uma barrinha aí em 2030, para onde vocês acham que o dólar vai, né? Então assim, o gráfico está me mostrando aí que a curva é ascendente, né? O real sempre vai desvalorizar mais que o dólar, né? Então o que vai acontecer? O nosso dinheiro aqui vai valer menos. E aí você pode até falar, mas o que né, o dólar vai afetar no meu bolso? Eu não viajo, eu não faço nada, não compro nada importado e tal. Mas pessoal, a gente vai no supermercado, hoje tem muita coisa dolarizada, né? A gasolina que a gente põe no carro é dolarizada, né? O minério, o preço do minério é dolarizado, enfim, tem um monte de commodities aí que a gente usa no dia a dia que é dolarizado e que acaba sim afetando o carro que você vai comprar, o alimento que você vai comprar, enfim, a gente precisa sim se preocupar com o dólar. E o real vai sempre abrir essa boca, então assim, é importante, além dos investimentos que a gente faz aqui no Brasil, a gente começar a pensar um pouco em internacionalizar também a nossa carteira, mas claro que isso é para um momento, né, a gente está falando aqui de começar a investir, né, com foco em renda e por que não ter também renda em dólar? É possível sim, né? Se você investe em ações lá de fora, você pode ter uma renda em dólar. De qualquer forma, lá nos Estados Unidos eles pagam menos dividendos, então nesse cenário o mercado brasileiro é melhor, mas isso não isenta a nossa parcela de ter um pouco de investimentos dolarizados justamente para ajudar a gente aí com essa questão, tá? Avançando um pouquinho mais, alguns problemas aí para a nossa consciência, né? Então, em 2021, o dólar aí fechou em 5,29, a Selic estava 9,25, eu ainda não vi se já teve a decisão do Copom, que ia ser hoje, mas a expectativa era que subisse para 10,75, que é a taxa base de juros do Brasil, aí a taxa Selic, tá? O que afeta, né? Quando a taxa Selic sobe, todos os empréstimos que você vai pedir no banco, eles vão subir também, tá? De qualquer forma, os seus investimentos, se você tem investimentos atrelados a Selic, por exemplo, um Tesouro Selic, você também vai ter um aumento de rendimento aí. Então esteja sempre na ponta recebedora de juros e não na ponta pagadora de juros, pessoal. Então assim, a Selic em alta não é boa, né? Por mais que você seja um investidor né, que põe ali na renda fixa, ela não é boa para ninguém, porque as empresas começa a ficar caro para as empresas captarem recursos, ou seja, elas vão captar menos, crescendo menos elas empregam menos pessoas e aí começa aquele círculo vicioso, né, andando para trás. O IPCA, que é a nossa inflação, né? A gente mede a inflação aqui 10,1%, né? Foi uma inflação super alta, não só aqui como no Brasil como no mundo, né, todo, que teve problemas inflacionários. Os Estados Unidos também, inflação super alta lá, então não é exclusividade do Brasil isso, porque foi um problema de oferta e demanda dentro do cenário de pandemia. A gente espera aí que, e por isso até que o Banco Central ele sobe a taxa de juros para tentar conter essa inflação. Eu acho que nesse caso não é uma questão de oferta, né? É uma questão de
falta de recursos, de mantimentos, por isso que a inflação subiu muito, e aí as empresas acabam sendo pressionadas e puxam os preços para cima. E aí tem também o IGPM, né, que fechou quase 18% aí, o ano passado foi até muito mais do que isso, foi mais de 30%. E para você que mora de aluguel, por exemplo, você deve ter sentido no bolso aí um reajuste, né? Ou seja, ele já tinha reajustado o ano passado 30%, 40%, se você conseguiu renegociar ali, ótimo. E esse ano aí IGPM a 18%, logo vem o pessoal aí também para repassar isso daí. Então assim, resumindo pessoal, não dá para investir mais em poupança, tá? A poupança antigamente, né, até certo ponto da Selic, ela rende 70% da Selic, né? E agora ela está rendendo ao ano 6,6 mais ou menos, tá? 6,5% aí ao ano. Como é que você põe o seu dinheiro para investimento a 6,5 ao ano, sendo que a inflação, o IPCA, por exemplo, caiu 10, né? Subiu 10. Então, só essa conta já te mostra que você está perdendo 4% aí de poder de compra todo ano, né? É claro que o IPCA não tende a ficar tão alto assim por muito tempo, mas assim, o seu investimento aí em 3 anos, né, desses últimos 2, 3 anos aí, ele está perdendo sim para a inflação. Então a gente precisa começar a olhar alternativas, né, para justamente investir bem o nosso dinheiro, porque senão o seu poder de compra está sendo corroído e você não está nem percebendo. A inflação ela corre sorrateira e a gente realmente não vê isso, pessoal. Então a gente precisa começar a investir em ativos que consigam pelo menos cobrir a inflação aí. E o 10% aí é até barato, né? Perto do que a gente vê aí nas bombas de gasolina, por exemplo, né? Então, quanto subiu a gasolina? Eu vi isso, coisa de 40%, entendeu? Então, o nosso salário às vezes é reajustado, né? Para quem é CLT tem um dissídio lá que ganhou perto de 10%, mas a gasolina no teu bolso bateu 40% de alta. Então, assim, você perdeu o poder de compra, né? Essa é a grande verdade. E aí aqui mostra, né, com R$100,94 você enchia um carrinho no supermercado. Em 2005 o 100 já dava metade de um carrinho ali e hoje R$100 você sai com uma sacolinha do supermercado, né? Então todo mundo está passando por isso. Então a gente precisa sim olhar a inflação, tomar um pouco de cuidado com ela e começar a investir melhor o nosso dinheiro. Senão é fato que a gente vai ter problema lá na frente, tá? E aí, né, depois de trazer todos esses problemas, né, que teoricamente não estão nas nossas mãos, né? Então, eu não controlo a inflação, eu não controlo a taxa básica de juros, eu não controlo quanto o dólar como o dólar vai estar hoje ou amanhã. Então, assim, tudo isso eu não controlo, né? E pode vir o governo A, governo B, governo C, que, assim, eles têm interesses próprios ali, né? A gente vive num país que é bem complicado, então a gente não pode depender de governo nenhum. Então, assim, o nosso foco tem que ser no que a gente controla, sempre. Então, o que eu controlo? Cara, eu controlo gastar um pouco menos do que eu ganho, investir esse excedente, mas investir de verdade, não é guardar dinheiro debaixo do colchão, não é colocar numa poupança, gente. É o que eu estava mostrando para vocês. A inflação, ela corrói totalmente o poder de compra de vocês. Então, a gente precisa de fato assumir as rédeas da nossa vida financeira aí e começar a focar no que eu controlo, né? Eu ter uma reserva para emergência, 6 meses das despesas essenciais de vocês tem que estar pelo menos num Tesouro Selic ali te garantindo 100% do CDI, sabe? Perto de 100% do CDI, né? Ou um CDB com liquidez diária que te pague 100% do CDI, né? Mas em algo que seja seguro e com liquidez. Liquidez, quando eu falo, você consegue sacar esse dinheiro rápido, né? Aumente o seu patrimônio todos os anos, então tenha esse foco de ir aumentando o teu patrimônio e aumentar acima da inflação. De novo, às vezes você vai lá e tem a impressão de que o teu patrimônio aumentou de 100 mil para 110, né? No caso desse ano, por exemplo, 100 mil para 110.
Mas assim, você acabou aumentando ele simplesmente pela inflação, né? Que foi 10%. Então a gente precisa tentar sempre acima da inflação. Invista de 10 a 30% do que da sua renda, do que entra no seu bolso. Então assim, e isso 10 a 30, né? Cada um, claro, a gente tem momentos de vida, né? Tem momentos de vida que a gente consegue poupar um pouco mais, tem momentos que a gente consegue poupar um pouco menos, mas começa a criar essa rotina de investir todo mês que vocês não vão se arrepender lá na frente. E diversificar também é uma coisa que está no nosso controle, né? Então eu consigo diversificar os meus investimentos aí. E estudar mais sobre investimentos, alternativas, pessoal. Então o não, eu só invisto em poupança aqui porque é o que eu conheço. Legal, né? É o que você conhece hoje, mas pô, e daqui para frente, né? A gente, quando começou a dirigir, a gente também não conhecia, né? A gente foi lá, fez uma aulinha, fez a prova, passou e começou a dirigir. Investir em ações é a mesma coisa, investir em fundos é a mesma coisa. Então a gente começa estudando sobre e aí a gente vai avançando, né? Então vamos lá focando sempre no que a gente tem controle. E aí agora eu vou passar para a historinha do quem é o rico da história, né? Então a gente tem dois personagens aí. A gente tem o Jarbas Rico, né? Que ele é um personagem. Ele é um gerente de empresa, ele tem um alto padrão de vida, né? Ele tem a moradia dele financiada ali por 35 anos, tá? Então ele quis morar num lugar né, de alto padrão, mas sabendo que ele não tinha esse recurso momentaneamente para já conseguir investir nisso, né? Então ele acabou dando um passo maior que a perna, que a gente diz, né? Ele tem ali um carro que é do ano, né? Um carro 2022, mas está financiado também em 5 anos, ou seja, o Jarbas Rico ele está pagando muitos juros para banco aí, tanto no financiamento dele, né, imobiliário, quanto no financiamento do veículo dele, né? Ele acaba gastando todo o salário dele, então como ele tem um alto padrão de vida, ele ganha bem, mas ele gasta bem, né? Então ele acaba gastando tudo que ele ganha, ou seja, ele não gera esse excedente para ele conseguir construir uma riqueza e patrimônio para o futuro dele, né? Ele acaba de vez em quando utilizando o cheque especial, porque como ele gasta tudo que ele ganha, tem mês ali que, né, janeirão que entrou o IPVA ali, ele não se programou e ele não se programa, ele já torrou ali o 13º nas férias de família dele, então ele acaba usando o cheque especial e vai ficar pagando juros exorbitantes, né? Além disso, ele atrasa algumas contas, então ele começa a pagar multa, começa a pagar, né, juros sobre essas multas. Então, assim, ele atrasa algumas contas ali porque ele realmente, né, ele não controla bem financeiramente a vida dele. E ele não tem reserva financeira ali. Então, como ele gasta tudo que ele ganha, ele não tem reserva financeira. O nosso outro personagem é o Zé da Silva. O Zé da Silva, ele é dono de uma borracharia, ele mora numa comunidade, mas tem a casa paga, né? Então ele também sempre se preocupou ali em gastar menos do que ele ganha. Ele tem um baixo padrão de vida, né? Então ele tem de fato um baixo padrão de vida, mas que está na realidade financeira dele ali, né? A moradia dele é própria, então ele não paga nada de parcela de financiamento. Ele não tem dívida nenhuma aí, então ele usa o carro de 2010 dele, tá? E é um carro quitado, né, já, então tá tranquilo, ele não tem despesa com isso. Ele consegue pagar todas as contas dele em dia e ainda sobra uns R$200 ali para ele investir, né? E ele tem reserva financeira, ele tem a reserva de emergência dele, ele tem reserva de aposentadoria dele, porque ele sabe que ele não vai ter pique para trabalhar como borracheiro pro resto da vida, então ele tem essa noção. E aí é que eu pergunto para vocês, né, quem que é o rico da história, né, o rico entre aspas, né? O Jarbas Rico ou o Zé da Silva? Pois é, acho que vocês captaram a mensagem, né? O Zé da Silva, ele acaba sendo um cara que tem, né, um futuro financeiro mais
estável, mais controlado e que não vai ter grandes surpresas lá na frente. Já o Jarbas Rico, ele vai ter problema lá na frente sim, e se der uma dor de barriga aí, ele vai ter que sair vendendo o imóvel que ele mora hoje a preço de banana, o carro que ele, né, tem ali a preço de banana. Então, essa é a questão né, de como a gente gasta, né? E aí entra, né, o importante não é o quanto você ganha, mas sim o como você gasta. E aí eu não sei se vocês estão vendo, né, mas tem uma propaganda do Santander, né, do Banco Santander passando aí na televisão, mostrando ex-Big Brothers aí que perderam todo o dinheiro deles, que eles conquistaram, né, pessoas que ganharam o programa e que perderam tudo, assim. Então, até aí eu coloquei, né, o Max, o Domini e o Rodrigo perderam tudo após ganharem o Big Brother Brasil, e aí o Santander chamou eles ali para fazer essa campanha. Então, isso assim, a cabeça do brasileiro no geral é assim, pessoal, a gente faz, se você não está preparado para ganhar esse dinheiro, a gente vai de alguma forma se desfazer disso e ainda, às vezes as pessoas se endividam mais do que elas estavam antes, porque ela tem um dinheiro muito grande na mão do nada, só que ela não está preparada internamente para ter aquele dinheiro. Então ela de alguma forma ela vai torrando aquilo lá e quando ela vê, ela está mais endividada do que ela estava antes. Então, de fato, né, tem muita gente que fala, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse no Big Brother, eu ia fazer isso, isso e aquilo, né? Então, assim, primeiro estejam preparados internamente para vocês conseguirem, de fato, conseguir fazer esse dinheiro, né, crescer e prosperar mais, né? Então, a primeira coisa que as pessoas fazem é, não, então vou morar na casa dos meus sonhos, vou ajudar minha mãe, meu pai, minha tia, o vizinho, o irmão, sai ajudando a família inteira. Aí quando eu ver, acabou o dinheiro, gente, acabou o dinheiro, e aí aquilo que você emprestou para as pessoas nunca mais você vai ver na vida, né? E isso acontece muito mesmo. E aí, assim, né, a rota, né, para esse problema, então trazendo um pouco né, a gente já trouxe o problema, agora um pouco da rota, né? Então, quando a gente modela pessoas de sucesso, né, financeiro, então pessoas que prosperaram financeiramente de forma consistente, elas fizeram aí, elas cuidaram desses 3 pilares. Então, se você, né, que está ouvindo a live aí, não está cuidando de nenhum desses 3 pilares, você pode ter um problema aí, tá? O primeiro pilar é o pilar da conscientização, né? Então, eu preciso me conscientizar de que o meu dinheiro, ele precisa de mim para ele ir para onde eu quero, né? Porque se eu não cuido dele, quem vai cuidar, né? O gerente do banco não tá, pessoal? Se o gerente do banco, seu amigão lá, te liga para falar, não, vamos fazer um consórcio aqui, faz esse PicPay aqui, esse título de capitalização. Gente, é tudo interesse próprio do banco. O banco não é seu amigo. Então, a partir do momento que a gente passa a gerar uma renda na nossa vida, ou seja, eu começo a trabalhar e começa a entrar um dinheiro numa conta ou no meu bolso, eu preciso ter consciência de que eu que vou cuidar desse dinheiro, né? Então, a partir do momento que você criou essa consciência, cara, eu tô ganhando esse dinheiro, eu sou responsável por ele. A gente passa aí para o pilar de planejamento ou de controle, né, digamos assim. Então, todas as pessoas que prosperaram de forma consistente, elas tiveram uma parte de planejamento financeiro, elas tinham ali uma parte de controle, né, controle de receitas e despesas. Pô, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto? Pô, estou gastando muito com isso aqui, né, então faz uma análise crítica da sua vida financeira. E aí essas pessoas também né, elas tinham muito isso, elas cuidavam desse pilar também de planejamento e controle. E por último, essas pessoas elas aprenderam a investir melhor, eles chegaram um dia, né, chegaram a ser um investidor de poupança, mas eles avançaram, né? Então, pô, eu investi numa poupança, cara, mas isso aqui não tá legal, todo mundo tá falando aí que a poupança não dá mais, e realmente não dá, hein, gente? Então, vamos fazer o quê?
Ah, legal, então eu tô numa previdência aqui, tá? Mas essa previdência é boa? Não é? Você está pagando muita taxa de administração para pouco retorno que você está tendo? Enfim, a gente precisa começar a ter uma análise crítica sobre os nossos investimentos, né? Agora eu entendi a dinâmica aqui da Previdência, deixa eu ver como é que é um CDB, um LCI, um LCA, talvez eu esteja falando sopa de letrinhas aí para vocês, né? Mas tudo isso a gente consegue estudar, consegue ir atrás fazer cursos, enfim, ir atrás de conhecimento, né? Ter mentores para te ajudar nessa jornada aí. Então, a parte de investimentos é extremamente importante para a gente fechar esses 3 pilares, e aí sim você vai ter uma vida financeira em equilíbrio, você vai ter uma aposentadoria equilibrada financeiramente também, você vai conseguir realizar sonhos durante a sua caminhada, né? Então você não precisa guardar tudo que você, né? Não, então vou poupar, tem que poupar. Não, você pode, né, usufruir um pouco agora e guardar uma parte do seu salário, então tudo se encaixa ali, né? A gente consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você talvez não vá para um resort XPTO lá de alto luxo, mas você vai viajar assim de férias aqui no Brasil, que tem lugares maravilhosos também, e gastando muito menos, enfim. Então a gente consegue conciliar as coisas, né? Para aí sim a gente criar essa prosperidade na nossa vida, né? E aí aqui a gente tem alguns alunos, né, que eu já mentorei ou que fizeram a mentoria anterior comigo, ou que eu fiz esse processo de planejamento financeiro com eles, tá? Então é uma transformação, e aí eu ponho aqui mais para vocês verem a parte de transformação mesmo que vocês podem ter com relação a isso, porque assim, às vezes a gente não consegue ir sozinho, sabe? Às vezes a gente precisa de alguém, precisa de uma ajuda, precisa de uma metodologia, né, para ensinar a gente que caminho trilhar. Então é muito bacana, né? As pessoas acabam me mandando, né, WhatsApp, mensagens, né, falando: pô, Ale, minha carteira de ações aqui tá, cara, eu tô recebendo já uns dividendos, pô, minha carteira tá crescendo, tá legal. Ou não, né? Ou elas falam: pô, Ale, o que está acontecendo com a bolsa que caiu aí, como é que tá isso e tal. E aí, assim, mas essas pessoas que passaram por um processo de mentoria comigo, elas estão preparadas já para ter essa queda, ver essa queda na bolsa e até ver como uma oportunidade, né? Então, assim, é aquela história, né? Quando o shopping está em promoção, eu vou lá e quero comprar um monte de coisa. Agora, quando a bolsa de valores está em promoção, as pessoas ficam com medo, né? Elas têm medo de, opa, o que está acontecendo aqui? Não vou colocar meu dinheiro aí, e acabam até tirando na baixa, né? Então, acaba acontecendo isso aqui com nós brasileiros que estão começando na Bolsa de Valores, né? E aí, essas pessoas aqui, esse gráfico, ele mostra que os investidores na Bolsa de Valores brasileira, eles cresceram substancialmente, assim. Até 2017, 2018 era muito flat esse número, né? Então, a gente tinha ali algo perto de 500, 600 mil pessoas no Brasil, investidores de Bolsa. Para um país de 215 milhões de pessoas, mais ou menos, que a gente está, né? Então, assim, e aí de 2019, 2018 começou, né? A curva começou a subir, 2019, 20, 21, a gente já chegou a mais de 700% de crescimento. E aí tem até a matéria embaixo, né? B3 atinge 4 milhões de contas em renda variável. E agora eu vi outra matéria que já está chegando perto de 5, que em dezembro entrou muita gente na Bolsa de Valores. E até assim, gerou muita oportunidade, pessoal. A Bolsa ainda está barata, ela está num momento muito bom para entrar ainda. E esse momento ele vai passar, tá? Claro que eu sou muito adepto ao invista todo mês, tá? Mas assim, para quem entrar na Bolsa de Valores agora, tem uma grande chance de realmente dar um push, uma estilingada no seu patrimônio muito boa, tá? Mas
vocês precisam estudar, não é assim, sair igual um maluco, uma maluca, investindo porque o Ale Rezende do Beabá das Finanças está falando que a Bolsa vai. Então calma, pessoal, vocês precisam estudar, saber o que precisa ser feito, né? E aí, essas pessoas, esses 4 ou 5 milhões de brasileiros, eles já entenderam que na poupança eles não vão conseguir se aposentar financeiramente bem, eles não vão conseguir prosperar da forma que eles querem, né? Quando eu pergunto, você quer prosperar na vida, enriquecer? Pô, quem no final do ano não pulou a ondinha ali pedindo prosperidade, né? Quem não? Então, assim, a gente precisa de fato entender que os investimentos, assim como tudo na vida evolui, né, os nossos investimentos também precisam evoluir e a gente pode tirar muito proveito da Bolsa de Valores, pessoal, porque se a gente olhar, né, e aí, né, falando um pouquinho da rota ainda, né, a rota é investir no mercado acionário, tá? Agora, por que né, tem pessoas que me perguntam, por que ações e não fundos imobiliários, já que fundo imobiliário está em alta aí, paga dividendo todo mês, enfim. Tem uma, né, eu prefiro o mercado de ações porque quando você está em fase de construção de patrimônio, as ações elas se multiplicam muito mais. Então pensa na característica de um fundo imobiliário, por exemplo. Ele tende a crescer próximo da inflação, tá? Então se a inflação ali girou em torno de 10%, os fundos imobiliários vão sempre estar ali perto da inflação, né? Então ele tem um crescimento limitado, porque você tem, são imóveis né, alugados, que você compra cotas desses imóveis, né, e é bom pela diversificação, porque você compra várias cotas de vários imóveis, só que você vai pagar, eles vão pagar aquilo de aluguel, né, o inquilino vai pagar aquilo de aluguel, o locatário, e você tem um crescimento limitado de renda que você pode ter. Então, para a fase de construção de riqueza e patrimônio, se você, né, então vamos lá, se você está entre 20 anos e 50 e poucos anos, é a fase que a gente tem para construir patrimônio, pessoal. Se a gente não fizer isso entre 20 e 50 e poucos anos, dificilmente a gente vai conseguir dar um passo grande depois disso, tá? E antes disso não, porque a gente, né, a nossa vida profissional acaba começando aí perto dos 20 anos e depois a nossa curva também profissional ela faz assim e aí está perto ali da aposentadoria, 60, 65 anos, que é a hora de a gente começar a usufruir do que a gente poupou, né? Então, por que eu falo dos 20 aos 50? Porque é a fase que a nossa carteira aceita mais risco. Você tem o tempo, o longo prazo a seu favor para construir muita riqueza e patrimônio com o mercado de ações. Vocês vão ver num gráfico que eu vou mostrar que o mercado de ações ele é muito bom no longo prazo, né? Mas no curto prazo ele tem oscilações, né? Então você precisa estar preparado para conseguir fazer a coisa certa, investir em ações do jeito certo, né? Então aqui a gente até fala, uma indicação que eu dou é se você está construindo riqueza e patrimônio, se você está entre esses 20, 50 e poucos anos, que você ainda tem porque imagina um cara que tem 50 e ele não poupou nada até agora. Ele vai se aposentar aos 65, ele ainda tem 15 anos de poupança aí, então, só que ele precisa correr, esse cara precisa correr mais do que o cara que começou ali aos 20, né? Então, agora, se você está já aposentado ali, você pode sim optar mais por fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles são mais estáveis, né? Eles são menos voláteis, então para um aposentado é melhor sim você ter uma carteira um pouco mais conservadora, tá? Então por isso que eu sempre falo, né, para os meus mentorados, lá no canal do Beabá das Finanças também, essa parte de fundos imobiliários que para mim eu não me interesso muito hoje em fundos imobiliários porque eu sei que as ações elas vão multiplicar muito mais, elas não têm limite de crescimento, é um crescimento ilimitado, ele é escalável, né? A empresa A produz o produto X e ela pode agora começar a produzir o produto Y e vender para mais pessoas, vender para fora do país e vender, entendeu? O fundo imobiliário não, ele é como se fosse um aluguel que você recebe, então ele tem um limite,
Já as empresas, elas tendem ao crescimento, elas querem crescer acima da inflação, elas vão crescer acima da Selic, porque senão o empresário ia lá, pegava o dinheiro e colocava no Tesouro Selic, né? Não valeria a pena ele abrir uma empresa para correr o risco de se ele conseguiria ali colocar isso no banco e tirar muito mais dinheiro. Então, assim, as empresas elas foram feitas e são criadas para crescer muito e se perpetuar muito. Então, assim, ao longo de anos, né, as empresas elas dobram, triplicam, quadruplicam de tamanho. Então, por isso que isso é o acelerador, entendeu? Essa parte é o acelerador do crescimento do teu patrimônio. E às vezes você fala assim, eu quero viver de renda, legal. Você quer viver de renda, mas com que idade? Né? Eu quero viver de renda com 40 anos, com 50. Porque, e aí você precisa assumir um pouco mais de risco na tua vida, né, em termos financeiros, porque você não vai conseguir na renda fixa viver de renda muito cedo, entendeu? Quando você vai para a renda variável, vai para ações, ele é o acelerador, ele é o turbo do teu carro ali, que a hora que você entra nesse mercado, cara, assim, coisa de 10, 15 anos você consegue ter um ganho exponencial com ações. Ao passo que em renda fixa você não tem essa multiplicação toda, tá? E aí vem a terceira historinha da noite, né? Então, a gente está falando aqui dos investidores do Meu Brasil, né? E depois eu detalho melhor esse gráfico para vocês, mas a gente tem aí dois personagens, né? O João Conservador e a Maria Agressiva, tá? O João Conservador, ele é aquele cara que ele não entende nada de investimentos e ele acaba alocando todo o dinheiro dele na poupança, tá? Já a Maria Agressiva, ela entende razoavelmente, assim, ela não é um expert, não trabalha com isso, ela é gerente de marketing lá, né? Ela não entende muito, e não, né? Mas ela sabe que é importante ela investir em outras coisas, porque ela entende que, né, o dinheiro dela na poupança está perdendo valor, ela está perdendo poder de compra, né, à medida que vai passando o tempo, e ela vê valor que a Bolsa de Valores ela dá sim acesso ao patrimônio dela de multiplicar por muitas e muitas vezes. Então a Maria Agressiva, ela investe 100% do dinheiro dela em Bolsa de Valores. O João Conservador, ele é 100% em poupança, né? Então a gente usou aqui algumas premissas, tá? Eu fiz um cálculo, por um período de 20 anos eles iam aportar R$5.000 iniciais e depois eles iam fazer aportes R$1.000 mensais, tá? Então todo mês lá o João colocava R$1.000 na poupança e a Maria colocava R$1.000 na Bolsa de Valores. E aí, se vocês, né, vamos voltar para o gráfico ali, esse gráfico é real, tá? É de dados mesmo de mercado. Então, o Ibovespa aí é essa linha preta, tá? Que por mais que tenha muita oscilação ao longo do tempo, ela deu quase o dobro de patrimônio para a Maria Agressiva do que o João teve, né? Então o João, vocês veem que é uma curva flat, né? Ela vai, é sempre crescente, né? Ele não teve nenhum susto ali, mas ele foi lá ao longo desses 20 anos, né? De dezembro de 2000 até fevereiro de 2021, deu R$503.768, tá? Já a Maria Agressiva, ela teve uns sustos ali, mas ela estava tranquila, porque ela tinha o longo prazo a favor dela, ela né, estava no começo de carreira ali, então ela estava entre os 20 e 50 anos, no período que ela tinha esse tempo para correr mais risco, então ela foi, e ela, né, com sustos ali, né, aquela queda que ele dá até perto da poupança e depois volta, é exatamente a pandemia. Mas vocês percebem que ela acaba no final com o dobro do patrimônio do João Conservador. Então fica uma lição, a gente não precisa ser nem o João Conservador nem a Maria Agressiva, né? Não é o 880 aqui, mas a gente pode sim começar um pouquinho no mercado de ações, vendo ali como é que funciona isso e tal. E claro, se vocês, né, estudarem, tiverem alguém para ajudar vocês nesse sentido,
com certeza a curva de aprendizado de vocês vai ser acelerada, né? Então, e investir é para todos, pessoal. Tem muita gente que fala, não, mas eu não sei, eu não conheço, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho tempo para ficar acompanhando o mercado de ações todo dia. E não precisa, gente, não precisa, né? Então, a metodologia que eu ensino é o buy and hold, então é você comprar e segurar ações que façam sentido ali na nossa estratégia, tá? Então você não precisa ficar olhando o gráfico todo dia, ou olhar o papel, como que oscilou, foi para cima. Não é isso. Por isso que eu falo, investir é para todos, é para você, é para todo mundo, pessoal. Até para quem mesmo quem já está aposentado, pode sim, né, ter opções de alocação melhores do que a poupança, né? Então, só para vocês verem aí esse gráfico, eu tirei o print hoje, né? Em 30 anos o Ibovespa se multiplicou por mais de 86 vezes. Então, imagina que você lá 30 anos atrás você comprou uma açãozinha lá atrás de algumas empresas, né? Algumas ações de algumas empresas. E se você tivesse, né, ou investiu num ETF, né, que é o fundo de índice Ibovespa, por exemplo, você teria multiplicado o seu capital por 86 vezes, então assim, ou 8.500% de alta, né? Então, vocês percebem que aqui tem um potencial gigantesco de construção de riqueza e patrimônio. E para quem não está dando aquele passo para entrar nesse mercado, vocês estão deixando dinheiro na mesa, pessoal. Eu sei, assim, né, a gente vê aqui no gráfico que é uma reta, né, em 30 anos ela faz uma curva ascendente, porém tem os solavancos, né, tem as crises, tem uma pandemia ali lá mais no fundo do, né, à direita ali, tem uma queda grande que foi da pandemia. Teve ali o Wesley Day, que também puxou o mercado para baixo. Tem N crises que aconteceram no Brasil e a Bolsa está aí, né? Então, assim, às vezes a pessoa vê que estamos no meio de uma pandemia, a gente não sabe... Cara, mas as crises passam. E elas passam, e quando ela passa, vocês percebem que a Bolsa ela sempre está para cima. Então a bolsa ela sobe caindo de vez em quando, e esse é normal, é o movimento normal dela, e é assim que vai continuar sendo, pessoal. Então daqui a 30 anos o Ibovespa pode, né, a gente não tem bola de cristal aqui para saber, mas ele pode se multiplicar por mais 86 vezes, ou até mais, muito mais, ou menos também, né? Mas que ele vai subir, essa certeza eu tenho, que em 30 anos, no longo prazo, as ações, as empresas, elas vão criar mais valor, vão gerar mais valor, né? Então a solução aí, né, o mão na massa, né? Então a gente partiu da problema, rota, e agora a solução que a gente traz é invista em ações pagadoras de dividendos, pessoal. São mais estáveis, são mais defensivas, ou seja, o que é defensiva? Ela oscila menos, né? Quando o mercado cai muito, que nem na pandemia, elas caíram também, mas não caíram tanto quanto as small caps, né? Empresas menorzinhas. Então, as empresas pagadoras de dividendos são empresas mais consolidadas, geralmente, tá? Então, elas são mais defensivas. Quando ela cai menos. Quando ela sobe, ela também sobe menos, mas ela é o devagar e sempre ali, tá? Então, ela é um jeito conservador de investir em ações. Ela te gera uma renda recorrente pingando ali, né, surgindo na tua conta ali, é dividendo. Então assim, você começa a ter uma fonte de renda, pessoal. E o que é o dividendo, né? Deixa eu explicar, voltar um pouquinho, né? O dividendo né, para quem não sabe, quando você tem uma ação, né, de uma empresa, né? Então você tem lá, por exemplo, o Itaú, né? Itaú é uma empresa que está listada na bolsa e eu posso ir amanhã no mercado, né, de ações e comprar uma ação do Itaú. Essa ação do Itaú, ela, para quem é acionista do Itaú, então se eu comprei, eu me tornei um acionista. E se eu sou acionista, eu passo a participar dos lucros dessas empresas. E o dividendo nada mais é do que a distribuição dos lucros dessas empresas, tá? Então, a partir do momento que eu sou acionista, eu vou receber um dividendo por isso. E aí,
ele começa a me pagar, né? Sempre que o Itaú pagar dividendos, eu vou receber também. Sempre que o Itaú me pagar dividendos, eu vou receber também. E isso se torna uma fonte de renda extra para você. Então, se você está buscando uma fonte de renda extra, ou se você quer lá na frente uma aposentadoria, né, próspera, sem depender do INSS, porque a gente já viu que ele não vai ser o suficiente para você, aqui tá a chave, pessoal. Então, assim, vão em ações, porque ela tem a capacidade de multiplicar o teu patrimônio, ao invés de ir fundos imobiliários. E no mercado de ações a gente pode ser conservador, investindo em empresas pagadoras de dividendos. Quanto mais ações você comprar, mais dividendos você recebe, tá? Então, e acaba se tornando um efeito bola de neve. O que é isso? Então, imagina que você comprou uma ação hoje. Essa ação vai te pagar um dividendo. Esse dividendo você pode reinvestir comprando mais ações. Ou seja, agora você tem 2 ações, sem colocar dinheiro novo, né? Só com o dividendo você já conseguiu comprar mais uma ação. Agora você tem 2 ações te pagando dividendos. Então, isso gera um efeito bola de neve ao longo do tempo. Então, se você vai comprando lá todo mês e reinvestindo os próprios os dividendos, você tem um efeito fantástico e astronômico que, assim, acelera muito a tua curva de aposentadoria. Se você é aquela pessoa que quer se aposentar daqui a 10, 15 anos, só o mercado de ações vai te proporcionar isso. Tá? Nenhum outro mercado, né, renda fixa, você pode até, hoje a Selic foi para 10, 10% né, a gente já está em 2 dígitos de Selic, cara, ok, mas assim, nenhum mercado vai te proporcionar essa aceleração tão grande quanto o mercado de ações, tá? Então elas multiplicam em algumas vezes no longo prazo. Então o teu patrimônio ele vai ser multiplicado em algumas vezes no longo prazo. Mas você tem que ter paciência, você tem que ter disciplina e você tem que ter resiliência nos momentos de queda, né? E é isso que a gente fala muito na mentoria aqui, né, que eu dou de Viver de Renda com Ações, que é para criar primeiro um mindset do investidor na tua cabeça. Depois você aprender a técnica ali especificamente que ações comprar, né, e tal, para depois sim você começar a usufruir desses dividendos, né? Então você tem essa renda extra com dividendos ou com a distribuição dos lucros das empresas. E por que eu preciso investir, né? Então por que é importante eu investir, né? Construção de patrimônio e riqueza. Então, assim, né, o meu sonho aqui, né, eu até brinco às vezes que o meu sonho seria assim, as famílias brasileiras elas começarem a investir em ações, muito em ações, e aí elas vão juntar um patrimônio grande de ações, e aí imagina que esse patrimônio ele gera uma renda, né, para aquela família, e aí quando né, os pais, digamos assim, morrem e esse bolo né, esse patrimônio fica para os filhos, os filhos vão começar a usufruir daquele dividendo e eles vão ainda alimentar mais para aquele bolo crescer, né? E aí, assim, imagina que se a gente tivesse, né, geração após geração fazendo isso, né, as famílias começarem a sempre enriquecer. Mas o fato é que né, tem uma estatística que mostra que se você está numa família muito abastada ali, as próximas 3 gerações acabam destruindo todo o patrimônio. E sabe por que isso acontece? Porque o provedor ali ele não foi, ele não auxiliou aos filhos para que soubessem cuidar daquele dinheiro. É o caso do pessoal do Big Brother lá que perdeu todo o dinheiro. Então imagina que né, uma família tem muito dinheiro, isso aqui passa para os herdeiros. Os herdeiros não foram preparados para lidar com aquele monte de dinheiro, eles vão torrar aquele dinheiro e na terceira geração, quando tem muito dinheiro, né, na terceira geração já está pobre, já está... Então a gente precisa de fato, quando né, a gente investe para os nossos filhos ou vai passar uma herança para os filhos, a gente precisa prepará-los para lidar com aquilo. Encurtar o caminho entre nós e os nossos sonhos. Então assim, o mercado de ações ele realmente encurta porque ele te dá uma estilingada e aí você só tem que tomar cuidado para você não querer vender, né? Porque quando a gente compra ações pagadoras de dividendo, eu nunca vendo, né?
Claro, eu vendo se aquela empresa já não é mais tão boa, se ela não é mais lucrativa, se ela não é um business perene, aí eu vou sair dela e vou entrar em outra. Mas a princípio, a nossa filosofia aqui é comprar, 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 tá? É a teoria do português. Ele só compra, ele nunca vende nada. E gerar um conforto para sua família, então é por isso que você investe também, para você ter uma paz de espírito, uma tranquilidade, né, uma qualidade de vida no futuro e dar uma certa segurança e conforto para sua família. Aqui tem alguns dividendos, né, são exemplos de dividendos aí que pingaram, né, na minha conta esse ano. Então tem alguns aí em 2021 e 2021 ainda que teve alguns reflexos de pandemia, mas eu considero que foi um ano muito bom de dividendos para mim. E o mais interessante é ver os meus alunos falando também. Pô, Ale, cara, o primeiro dividendo a gente nunca esquece, né? Então eu recebi essa mensagem aqui do Rodrigo. Ele, pô, primeiro investimento, o primeiro dividendo a gente nunca esquece e tal, e pingou lá um primeiro dividendo para ele. E tivemos outro caso aqui, né? Seguimos firme, professor, e aí caiu mais dividendos aqui né? Então assim, tá aí, pessoal. Vocês precisam aprender essa filosofia de viver de renda com dividendos e começar a construir essa carteira para te auxiliar em todo esse processo, né? E aí, falando um pouquinho agora, né, como a gente fala muito do INSS versus o dividendos, né, eu trouxe esse exemplo aqui. Né? Então, vocês acham justo trabalhar por 30 anos, né, pagando ali todo mês, o INSS vai lá e debita uma parte do teu salário, o INSS vai lá e debita uma parte do teu salário. E aí, em 30 anos, você vai lá, se aposenta lá com 65 anos, trabalhou por 30, 35 anos, você vai ter R$0 investido e R$1.100 de renda, ou seja, a gente viu lá atrás que 70% dos brasileiros recebem apenas um salário mínimo, e essa é a grande verdade. Então, assim, se a gente fosse colocar aí, né, comparado com dividendos, por exemplo, se você tivesse investido em ações do Itaú, né, R$290 por mês eu coloquei aqui, que é um valor, né, médio aí que o INSS acaba cobrando, tá? Então eu peguei teoricamente o mesmo valor que a gente teria aí para o INSS. Então 290 ao mês, eu comprei só ações do Itaú, no exemplo para facilitar o cálculo, tá? Mas a gente podia ter colocado uma carteira de ações, né? O importante é diversificar, então eu não vou colocar só no Itaú, vou colocar no Itaú, no Bradesco, né? Em empresas de saneamento, enfim, empresas que tenham a característica de pagadoras de dividendos. Os últimos 10 anos, né? Então, no INSS você contribuiu lá por 30 anos para receber 1.100. Nos dividendos, ele receberia os mesmos 1.100 em apenas 10 anos, contribuindo ali 290 por mês. Então você foi lá, 290 nesse mês, 290 no outro mês, 290 no outro mês. Em 10 anos, reinvestindo 100% dos dividendos, né? Lembra que eu falei, recebeu o dividendo? Compra mais ação, porque aí você vai acelerando o teu processo. Você teria ao final desses 10 anos, né? Então a gente está comparando 30 anos com 10 anos. Vocês veem como é o acelerador que eu comento, né? O turbo. Você teria aí 5.300 ações do Banco Itaú. Você teria perto de 150 mil investidos, ou seja, está lá. Se você, né? A ideia é nunca vender esses 150 mil e só ir acumulando mais, né? Para te gerar mais renda. Você teria uma renda com dividendos com esses 150 mil de 13.160 por ano, tá? Que dá perto dos R$1.100 de renda do INSS. Agora, imagine se você fizer esses aportes de 290 por mês durante os mesmos 30 anos do INSS. Como é que seria, né? Como é que renda você teria lá na tua aposentadoria? Muito maior do que o INSS, tá certo? Se em 10 anos ele foi igual, em 30 anos, né, ou seja, mais duas vezes aí, a gente multiplicaria isso por muita coisa. Ou imagina até você aumentando o teu aporte, né? Então, não, eu não vou colocar 290, eu vou colocar 500, eu vou colocar 1.000, eu vou colocar 2.000, aí cada um tem a sua realidade, né? Então, pessoal, assim, a conta tá aí, e esses são dados reais, eu tirei do mercado, tá?
No INSS, você vai ter 0 investido para ter uma renda de 1.100 quando você se aposentar. Com dividendos, você poderia se aposentar em 10 anos, se você quiser ter uma renda de 1.100, ou se não, você poderia aumentar ou o teu aporte mensal ou os anos investindo, e você teria aí uma aposentadoria muito mais expressiva do que o INSS, que ia te dar esse conforto, essa segurança, essa tranquilidade. Enfim, Sêneca já dizia, né, que é parte da cura o desejo de ser curado, né? Então a gente tem uma parte, né, nossa que precisa querer a cura, né? Então é parte da cura o desejo de ser curado, tá? E tem outra frase aí do Albert Einstein, que essa é mais comum de a gente ouvir, né? Que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. Então, se você que é investidor de poupança, ou você que gasta tudo que ganha, não investe com frequência, até porque um investidor de sucesso é aquele que ele investe com frequência, não necessariamente ele investe um pouquinho hoje, um pouquinho daqui a 3 meses, não. Aquela pessoa que tem um processo consistente de investimento, tá? Se você não quer dar aquele passo, tenho medo de investir no mercado de ações, ou não tenho dinheiro, né? Começa a criar desculpas e muletas para você mesmo, você vai colher os mesmos resultados que você teve até aqui, tá? Então, essa é a grande verdade, né? Se você quer mudar de realidade, você precisa, de fato, mudar aí algumas coisas, ter um conhecimento novo, né? Eu costumo dizer que o dinheiro que você não ganha hoje é pelo conhecimento que você ainda não tem, tá? Então, a gente precisa ir atrás de conhecimento, a gente precisa, né, se preparar para isso daí. E então, é isso que eu falo, não corte o seu próprio barato, o barato é seu, gente. Então assim, Lê, não sobra dinheiro no mês, faz sobrar dinheiro, gente. Reduz padrão de vida ou vai buscar um emprego que consiga te pagar mais, ou vai estudar um pouco algum outro tipo de conhecimento que vai te gerar uma renda maior, enfim. Vamos, de novo, né? Vamos focar naquilo que está nas nossas mãos, né? Focar no que eu tenho poder e não no que é do outro, no que está externo, né? Lê, sou muito conservador ao investir meu dinheiro, eu tenho medo de investir, né? Eu não vou colocar meu dinheiro em ações. Gente, a gente pode começar investindo 1% do nosso patrimônio em ações. Depois eu aumento para 2%, para 3%, para 5%, para 10%. E eu vou te garantir que depois que você conhecer a nossa metodologia mais a fundo, né? Eu falei bastante da metodologia aqui. É claro que né, a gente tem pouco tempo aqui, mas a partir do momento que você conhece essa metodologia, você consegue de fato falar, putz, por que eu não comecei antes, sabe? Ale, estou cheio de dívidas, então, cara, o que você está fazendo para sair das dívidas, né? Então a gente precisa dar um passo para trás, né, para que isso aconteça. Ale, não tenho tempo para cuidar do meu dinheiro. Você tem tempo para ficar, né, zanzando pela internet, não sei o que, mas não tem tempo para cuidar do teu dinheiro. E assim, cá entre nós, pessoal, em 20 minutos por mês você consegue montar fazer as tuas anotações ali, fazer o teu investimento do mês e acabou. Você não precisa de muito tempo, não. Tenho medo de perder dinheiro na bolsa de valores. Então, medo, a gente só enfrentando esse medo que a gente consegue, né, perder esse medo. Então, assim, não tem outro jeito. A gente precisa ir lá, testar, ver como que é. Vai errar de vez em quando, não é perfeito, mas você vai conseguir evoluir nessa jornada sim, e eu te garanto que esse medo vai passar. Não sei nada sobre investimentos, mesma coisa assim, quando você começou a dirigir você também não sabia dirigir, hoje você dirige com o pé nas costas. Investir é igual, e a gente, né, eu costumo começar uma mentoria sempre da base, justamente para você começar a ter ali uma base para ir evoluindo futuramente. Então, mas é super tranquilo, pessoal, vocês não precisam ser especialistas em investimentos para começar a investir.
Se alguém um dia te falou isso, isso é uma grande mentira. Isso pode ser um papo de assessor de investimento, pode ser um papo do gerente do banco. Você pode sim começar a investir mesmo não sabendo nada, vai aos poucos, né, vai, né, entendendo, lê o que você está fazendo, vai estudar, mas você pode começar a desenvolver isso aí. E então, para os comprometidos que chegaram até aqui, né, então para você que está aí ainda, né, me escutando e se interessou por essa parte de dividendos, de viver de renda com isso, né, e eu posso garantir para vocês que isso aqui é um conhecimento que muda a vida de vocês de fato. Se você tiver essa consistência, você conhecer de fato, né, a metodologia mais a fundo, né, que ações que eu compro, Ale, em que momento, como é que eu faço, quantas ações tem na carteira, enfim, tudo isso a gente fala nessa mentoria Viver de Renda com Ações, tá? A gente está abrindo essa terceira turma hoje aqui, então a gente está abrindo hoje para as inscrições né, aqui na rotadaprosperidade.com, esse é o nosso site. Tá? Se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre essa mentoria, então entra lá no site do www.narotadaprosperidade.com, tá? Que vai estar tudo lá bem explicadinho. Que mais? Então é importante assim, né? A solução é o quê? Você precisa aprender a investir melhor e você precisa aprender a investir melhor o quanto antes. A nossa ampulheta ali da vida, ela tá passando, pessoal, e é aquilo lá. Ah, não, deixo para depois. Ah, não, depois eu faço. Ah, não. Então assim, quando a gente vê, passou 10 anos, né? Eu tive filho faz pouco tempo, hoje foi o primeiro dia de escolinha dele ele já está com 2 anos e meio, daqui a pouco ele está com 15, daqui a pouco está com 20, saiu de casa, então assim, a vida é um pulo. E para investimentos, a gente investindo quanto antes, né, é a questão que eu comentei, o teu esforço ele é muito menor, né? Então vocês viram lá atrás, se você investe R$290 por mês, em ações do Itaú, em 10 anos você já está tirando um salário mínimo, né? Então, a gente precisa usar o tempo sempre a nosso favor, né? Essa mentoria não é para todo mundo, não tem jeito, a gente não consegue atender todo mundo, né? Então, a gente tem limite de vagas aqui, né? Não tem jeito, mas de qualquer forma a gente está abrindo hoje, né? Então, a gente está disponibilizando hoje, então ainda tem bastante vaga ainda, mas essas vagas vão sendo preenchidas aí ao longo do tempo, e é destinado para aquelas pessoas que realmente querem prosperar, querem mudar de vida, querem mudar a sua realidade futura, sabe? De fato, começar a olhar a tua aposentadoria como algo que é seu, que você que tem que cuidar, que não é o INSS que vai cuidar disso não, né? Então a gente precisa começar a olhar isso. Essa mentoria ela vai ser toda ao vivo comigo, tá? Então vai ser uma semana, né, do dia 14 de fevereiro até o dia 18 de fevereiro. A gente vai passar ali uma semana juntos durante a noite, tá? Então às 8 horas da noite até umas 10h30 da noite, de segunda a sexta. Então vai ser tiro curto e rápido, pessoal. Eu sei que assim, ninguém tem mais tempo de ficar na lenga-lenga e aí vai e faz um curso e aí vai para outro módulo e 3 meses de curso. Não, aqui é papum. Eu fiz né, eu reformulei essa mentoria justamente para ser mais direta ao ponto e você sair um investidor de sucesso já em uma semana, começando a construir tua carteira de ações. Você não tem mais tempo a perder, então eu sei disso, eu sei que vocês já estão saturados de informação, então por isso que eu resolvi fazer tiro curto e rápido. Mas assim, de qualquer forma, se você não conseguir assistir algum dia ali da mentoria ao vivo, que você pode fazer perguntas e tal, mas se você não conseguir fazer um dia da semana, por exemplo, quarta-feira eu não consigo, ela vai ficar gravada e vai estar disponível lá na plataforma para vocês acessarem depois, e até para quem quiser ver e rever a aula também vai estar lá, tá? Então é uma semana rápida e focado mesmo. Alguns alunos já passaram por essa transformação, vocês viram ali, né, alguns depoimentos que eu já tive.
de alunos que já falam, pô, a lei tá pingando aqui, né, começou a surgir uns dividendos aqui, renda, pô. Então é muito bacana, gente, se vocês seguirem o processo direitinho, cara, é sucesso financeiro na certa, tá? Então a gente realmente reformulou, segunda a sexta-feira, vai ser aula ao vivo com a gravação, vocês vão conseguir acessar isso, né, quando quiserem, tá? Enfim, vamos voltando aqui para a tela. Tem alguns pontos, né? Somente 1% da população brasileira será independente financeiramente. Então, assim, eu quero de fato que vocês saiam dessa estatística, que vocês se incomodem com esses números, igual eu me incomodo, porque assim, cara, não dá para ler um número desse. Isso é estatística do IBGE. Não dá para a gente ler um número desse e ficar tranquilo. Não, tá de boa, né? Menos de 2% da população brasileira investe no mercado de ações. Lá nos Estados Unidos, pessoal, mais de 60% investem em ações. Então, assim, a gente deu um salto gigantesco, né? Mas ainda é menos de 2% da população. E o investimento em ações ele está sendo democratizado, né? Então, hoje você tem corretoras com corretagem zero, que não te cobram tarifa. Quando eu comecei a investir lá atrás nesse mercado, em 2006, 2005, eu comecei na Bolsa de Valores, né? Eu tenho mais de 15 anos de experiência nesse mercado, não existia corretoras sem tarifa, tá? Então, e as tarifas eram bem altas. Eu lembro que eu pagava R$40 para comprar uma ação. Então, assim, você imagina que você precisava ter, né, juntar um dinheiro bom para comprar uma ação para conseguir de fato valer a pena, né? Porque senão você já saía 40 para trás. Falta de equilíbrio financeiro, né? Mais de 70% da população brasileira está endividada. A gente, na mentoria, a gente fala muito de mindset, de uma mentalidade próspera, tá? Então, como você criar uma base para, de fato, ter uma vida financeira bem estável aí. Brasileiros deixam de realizar sonhos por falta de organização financeira, né? Então isso também é muito, assim, é uma triste realidade que a gente vive aqui, né? O tempo no mundo dos investimentos é essencial. Hoje é melhor do que amanhã. Comece agora mesmo. Então, assim, é aquela história. Eu vou começar amanhã. Depois eu começo. Gente, o tempo está passando, né? A gente viu que a gente está em pandemia, está entrando no terceiro ano de pandemia. Então, assim, né, a gente voou, o tempo voa. Então, é isso. Em uma semana você vai sair um investidor de sucesso, porque eu vou te passar tudo que eu sei, né? Tudo que eu aprendi nesses 15 anos nesse mercado, né? Todas as preparações. Eu fiz há muitos anos atrás curso de ações, sou formado em administração, pós-graduado em finanças. Tudo isso me ajudou. Eu trabalhei em tesouraria, então assim, né, com uma boa gestão de risco. Então, tudo isso para te entregar muito conteúdo aqui. De fato, em uma semana você vai conseguir sair um investidor de sucesso. Se você quer ter mais informações, aí entra aí no narotadaprosperidade.com, tá? Depois eu vou mandar o link também para vocês no e-mail e no próprio nosso canal ali do WhatsApp, tá? Encurte a sua jornada, né? Geralmente a gente precisa de mentores para nos auxiliar aí, a gente conseguir atingir um objetivo de forma mais rápido, né? Então, esse realmente é uma mentoria que vai te ajudar a acelerar esse processo. Em uma semana eu te garanto que você vai sair sabendo o que é uma ação, como que escolher uma ação, que tipo de empresas eu compro, como eu recebo esses dividendos, enfim, você vai saber tudo, tá? Eu poderia muito bem cobrar por isso de 4 a 6 mil reais, que é o que eu cobrava quando eu fazia essas mentorias individuais, tá? Mas como a gente consegue atender mais pessoas, a gente consegue reduzir esse preço. Então, né, hoje, uma oferta por tempo limitado, a gente até ia aumentar, né? Eu estava conversando com o meu time para a gente aumentar esse valor, que né, a gente já estava praticando esse valor há um tempo, mas a gente resolveu manter para essa turma esses 12 de R$67, então na próxima já realmente, e a gente nem tem ainda ideia de quando vai ser uma próxima turma, então as inscrições realmente são limitadas, R$12 de 67, 12 parcelas de 67
cabem no bolso de qualquer pessoa aí. Então, assim, gente, é 2,20, a gente está falando de R$ 2,20 por dia. Se você fosse tomar um cafezinho, né, deve estar até mais o café hoje, seria R$ 4,70 por dia, tá? Então, tá muito assim, é muita entrega de valor para um conhecimento que vocês vão adquirir para o resto da vida de vocês, que pode de fato mudar a vida financeira de vocês. Tá? Então, eu deixo aqui de novo, né, o site na rotadaprosperidade.com, vai acessando, e né, como eu tinha comentado lá atrás, né, sobre um presente que eu daria para quem ficasse até o final, os primeiros 10 inscritos aí, a gente vai dar esse presente de 1h30 de consultoria de planejamento financeiro comigo, com o Ale Rezende do Beabá das Finanças. Então a gente vai tratar de diversos assuntos que vocês tenham a demanda, tá? Então a gente pode fazer plano de aposentadoria, a gente pode fazer análise fiscal e tributária de vocês, a gente pode fazer análise patrimonial, equilíbrio financeiro, enfim, o que vocês tiverem de demanda, tá? Os 10 primeiros inscritos, a gente vai passar isso daí. 1h30 de consultoria individual comigo, tá? E era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí. Tem bastante entrega. Eu acho que, assim, de fato, comecem a utilizar aí o mercado de ações a favor de vocês. Né? Mesmo que você nunca tenha investido, a história do carro, você já, né, um dia você já não soube dirigir, você passou aí a dirigir. Então, investir é a mesma coisa, você não precisa ser especialista em investimento para começar a investir melhor o seu dinheiro. Espero vocês aí, né? Então a nossa mentoria é no dia 14, então sem ser essa próxima semana, a outra. Então eu fico aguardando lá vocês, os inscritos, e os 10 primeiros não se esqueçam aí. Então já garante a tua vaga aí, porque assim que completar 10, aí já para de ter aquela mentoria comigo individual, tá bom? Então boa noite, pessoal, obrigado e um abraço, e nos vemos aí no Beabá das Finanças.